do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da divina vontade para minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então vamos dar continuidade, né, às meditações do livro Vida Íntima de Nosso Senhor, né, Revelações de Jesus, dada à abadesa, né, Maria Cecília Bage. Então vamos dar continuidade a essa primeira parte, né, do prólogo de Jesus, né. Eu peço desculpas, eu tive que parar na metade, bem no início da leitura mesmo, né? Teve uma chuva muito forte e o gravador que eu estava usando, né? Tava saindo som externo e estava atrapalhando muito, então não foi possível naquele momento, né? Mas a gente continua agora, né? Com a graça de Deus. Então nós paramos, eu vou começar já a pegar o início novamente do que Jesus começa a falar aqui. Então Jesus fala: duas são as vidas que tem o homem sobre a terra, isto é, uma é a exterior, a vida ativa, e a outra é a interior, a contemplativa. Uma é manifesta a todos e a outra apenas a mim. Estas duas vidas, no entanto, são tão unidas que, quando bem conjugadas, uma não impede o exercício da outra. E quando o viver, seja de um ou de outro, é dirigido para a minha maior glória, são de tal maneira unidas que qualquer pessoa pode conhecer pela perfeição de uma a sublimidade da outra. De fato, percebereis nesta obra de vida interior como se lhe coaduna também a exterior. Ainda que minha vida exterior fosse desdenhada pelos ímpios, era aplaudida e admirada pelos justos, e agradava muito a meu Pai eterno, como efetivamente o testemunhou no Jordão e no Tabor, com as palavras: esse é o meu filho amado, no qual ponho as minhas complacências. Então, Jesus fala que a vida humana, ela tem duas partes, né? A nossa vida, né? Que é o exterior, que é aquilo que se pode ver, tá? Que é a vida que você tem, que é o que todo e que está à mostra de todos. Que as pessoas veem de você, né? Seus atos, onde você trabalha, onde você vai, onde você anda, você caminhando, você respirando, você falando, né? Você na igreja, você nos lugares, você encontrando com as pessoas, você falando com as pessoas, a sua vida natural, você cuidando dos seus filhos, você cuidando da sua casa, da sua família, dos seus afazeres, né? Viajando, dirigindo, enfim, né? O que for. Essa é a sua vida ativa, mas entre, né, existem essas duas realidades, mas também tem a vida interior, que aí já é a parte que ninguém pode ver, só Deus conhece. É o que está no fundo do seu coração, é o que te move, né? É o que está lá no seu coração, é o que está lá, onde estão seus sentimentos, afetos, né? A sua mente, né? Tudo que você pensa, enfim, tudo que você medita, tudo que você reflete, todo o seu interior, ao qual Deus conhece e os outros não conhecem. A não ser que você manifeste alguma coisa, mas mesmo assim vão saber uma coisa ou outra, nunca vão sentir exatamente o que você sente, só Deus conhece. Só Deus conhece realmente o que está no seu coração, né? Às vezes, como eu falei antes, às vezes nem você sabe. Às vezes nem você sabe falar o que está sentindo, sabe? Quando a pessoa fala assim, ah, eu estou sentindo uma coisa que eu não tem nome, nem eu sei explicar. Pois é, né? Nem você às vezes se conhece, não se conhece, mas Deus conhece porque Ele que te criou, né? E Ele nos fez para ter essas duas partes bem conjugadas, como Ele fala aqui, ó, as duas unidas. Não é para você sentir uma coisa e ser outra, entende? Que o que está acontecendo hoje é que a gente vê uma
duplicidade no homem. A partir do momento que o homem deixou de fazer a vontade de Deus, né? Deixou de buscar essa vontade de Deus em viver, né? Sendo regido por uma vontade divina, né? E passou a querer fazer a sua própria vontade, o homem se tornou um refém de si mesmo, o homem ficou dividido, o homem não é honesto, né? Muitas das vezes ele pensa uma coisa e fala outra. Então, às vezes, né, ele pensa de um jeito, ele sente uma coisa e faz outra. Então, você não vê essas duas realidades unidas, né? Você vê diferente. Ou às vezes, né, ele também fala alguma coisa, mas os atos são outros, não é? Então, assim, ele demonstra alguma coisa externamente, mas interiormente não tem nada daquilo. Muitas das vezes acontece isso também. Ele demonstra um comportamento diante das pessoas para parecer alguma coisa, né? Para demonstrar uma bondade, uma piedade, um amor, mas por dentro mesmo, dentro dele mesmo, só tem maldade. Dentro dele mesmo só tem desonestidade, entendeu? Então ele ostenta alguma coisa, às vezes quer ostentar felicidade para as pessoas, vai lá, tira uma foto, quer colocar no Facebook, quer colocar lá nos status do WhatsApp, e ele quer mostrar onde ele está, né? Quer mostrar com quem ele está. Ele toda hora manda uma foto sorrindo, maquiada, né? Mulher passa maquiagem, mas por dentro tá chorando, né? Por dentro tá destruído, por dentro não está bem, por dentro não está em paz, por dentro está sofrendo muito e quer passar para as pessoas que está por cima, né? Então ele vive duas realidades, né? Mas assim, o homem pode tentar enganar outros homens, mas a Deus não. E Deus conhece o que está no interior dos corações. Então Deus sabe da intenção que há no coração, né? Então Deus sabe a verdade que há nos corações, por isso que Ele pede que a gente não julgue ninguém. Por quê? Por causa disso, por causa dessa realidade, que Ele é que conhece. Porque às vezes você vê alguém que está numa ignorância e talvez teve um ato que não foi certo. Mas dentro, Jesus olhando dentro, sondando o coração dele, vê o interior dele, vê o interior daquela pessoa e vê a intenção. Foi por isso, lembra que Jesus falou, né? Jesus falou assim, que na época dele né, ele com os apóstolos, eles eram questionados sobre muitas coisas, porque tinha muitos preceitos para serem cumpridos, para serem feitos, 600 e não sei quantos preceitos, né? E um deles é lavar a mão antes de comer qualquer coisa, e não podia deixar aquilo que não era só não é uma questão só simplesmente um pensamento de higiene, né? Mas o homem seria impuro se ele não fizesse e seguisse, se ele esquecesse alguma coisa, ele ficaria aqui impedido de participar da Páscoa, ele ficaria impuro, então ele não podia desonrar aquelas regras, aqueles preceitos. E aí Jesus fala que o que sai do homem é que contamina o homem, não o que entra. Por quê? Porque está revelando exatamente esse interior. Porque o exterior, muitas das vezes, só está contando o que está no interior da pessoa. O que já está sendo, o que está saindo das atitudes dela, já está lá dentro, porque é do coração que saiu uma violência, alguém que teve um ato de violência. Do coração saiu aquela violência, ele já alimentou um rancor, um ódio ali, e foi alimentando que aquilo se explodiu e se tornou um ato violento. Mas dentro do coração já nasceu já aquela semente, né? Ele deixou aquela semente ali ficar ali. E muitas das vezes ele próprio regou aquela semente, né? Em vez de deixar a palavra de Deus entrar e mudar aquele coração, não, ele ficou ali, se debruçando na dor dele, né? E aquilo se externalizou e virou o que virou, uma violência, seja o que for. Aí Jesus fala, é do coração que sai o adultério, é do coração que sai essas maldades que você vê. Tá mostrando, o homem está mostrando. Quando você vê uma violência muito grande e as coisas acontecendo, são os flagelos desse tempo. Mas nada mais é do que o homem mostrando aquilo que está dentro dele. É você vendo o que está realmente dentro do coração do homem, né? Quando não está regido pela palavra de Deus. Quando não está bem conjugado essas duas realidades aqui, ó.
O interior da pessoa está destruído, e aí você vai ver nas ações também exteriores da pessoa, né? O que está no interior, né? Então é muito sério, né? É muito sério. Então Jesus fala, né, que nós fomos feitos para que as duas coisas estejam em pleno vigor, coerentes uma com a outra. Aquilo que você fala é o que você realmente sente. Se você fala que ama alguém, você ama mesmo, né? Não seja uma coisa falsa. Não seja uma coisa assim, você fala que gosta, mas no seu coração você não vê a hora de esganar aquela pessoa, né? Você ri para aquela pessoa, mas lá no fundo do seu coração você não vê a hora de vê-la acontecendo alguma coisa com aquela pessoa. Você no seu coração alimenta uma vingança, alimenta um ódio, alimenta algo que não vem de Deus. Isso não agrada a Deus. Entendeu? Isso não agrada a Deus, não agrada a Ele, porque não nos fez para isso. Ele não nos fez para ser sentir uma coisa e ser outra, e comportar. Ele não nos fez para ser assim, né? Ele nos fez para ser totalmente assim, íntegros naquilo que você fala e naquilo que você vive, não só diante das pessoas, mas naquilo que você vive no seu interior, diante de Deus, o que sai do seu coração, né? Seja verdade, né? Que suas palavras sejam um transbordamento do que já está dentro de você, que aquilo que você fala seja simplesmente o colocar para fora aquilo que já está no seu coração, que tenha raízes, que seja verdadeiro. Então, só Jesus pode mudar o nosso exterior e nos converter e nos tornar de novo esse ser simples, hein? Que vive essa verdade da palavra de Deus naquilo que vive no interior e naquilo que também faz no exterior. Mas é mais do que isso. O que o Senhor olha é o coração. E às vezes o homem está tão apegado à imagem externa, né? Porque como as coisas não estão nele bem conjugadas, ele também não sabe o que agrada a Deus, né? Como que Deus agrada que seja o meu interior? Como que Deus agrada também que seja o meu exterior? Então, às vezes, o homem criou uma imagem de um belo, né? De uma virtude. O homem criou, né? Uma santidade só baseada em ver só a virtude, né? O homem, às vezes, é muito importante estudar esse estudo aqui, esses livros que mostram o interior de Jesus, porque às vezes também se olha para Jesus só de uma forma externa também, né? E às vezes o homem quer imitar o Cristo só pela parte externa. Olha, Jesus era manso, Jesus não gritava, mas não é bem assim. Ai, Jesus era muito, muito tranquilo, manso e humilde. Não é bem assim, né? Peraí, né? Ele era manso e humilde e misericordioso, tudo isso mesmo, né? Mas com aquelas pessoas impenitentes, com aquelas pessoas duras, ele precisava falar mais duro. E muitas das vezes o que saía dele sempre é amor, porque todos os atributos de Deus é amor. Mas a justiça dele às vezes se revelava irada com o homem obstinado no pecado, com o homem que não, com o homem penitente. Então também do coração dele saiu uma amargor muito grande, por causa dele ver os corações e ver o que tinha naqueles corações e ver a falsidade, né? Então ele não ria para todo mundo, ele era sério, não era assim. Nós vamos ver isso. E aí nós vamos ver o tanto de coisa podre, de dor que Jesus viu e reparou no ser humano, nós vamos ver nesse livro. Um monte de coisa que ele viu nos pensamentos dos seres humanos, nos sentimentos dos seres humanos, e tudo passando dentro dele, e ele sentindo tudo aquilo, e ele pedindo perdão por tudo aquilo, e ele refazendo esses atos, né, fazendo os atos corretos, né? E nossa Senhora, você vai ver um turbilhão de coisas que assim, Jesus, nem parece que em 3 anos de vida que eu fiquei olhando só seu evangelho e o senhor andando com as pessoas, eu pensava que o senhor é assim. Eu pensava que era só isso, que o senhor ficava ali conversando com todo mundo, que estava tudo bem, que o senhor via todo mundo, né, simples, pequeno, mas não, ele via o que estava no coração do homem. Ele via os pecados de toda a humanidade, do primeiro até o último homem da face da terra, e não foi fácil. Então ele viu tudo isso. Então, às vezes, as pessoas são apegadas só a essa parte externa. E aqui nós vamos aprender que no interior de Jesus, ele com o Pai, né, tinha uma constante comunicação.
tinha uma constante troca de amor, tinha uma constante correspondência, né? Tinha uma vida muito intensa de comunicação com Deus. Muito mais do que o que fazia exteriormente. Muito mais do que os lugares que ele ia e com as pessoas que ele falava. O diálogo dele com o pai foi muito mais forte na vida dele do que os momentos de missão e de falar com as pessoas. Por quê? Porque às vezes as pessoas, né, veem só essa parte e acham que o mais importante para a vida espiritual, que o que mais conta mesmo com a vida espiritual, é você estar com as pessoas o tempo todo, é você fazer muitas e muitas obras de caridade, e as pessoas só pensam em obras, 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 coisas assim, que se podem ver. E muitos também não deixam, muitos também se preocupam em mostrar, né? Muitos se preocupam em fazer aquela caridade, mas tem que colocar, tem que fazer um vídeo mostrando o que fez, tem que mostrar aquilo que está fazendo, então tem sempre um desejo, uma intenção de mostrar o que está sendo feito, né? E muitas das vezes faz sem pensar, sem oferecer realmente para Deus aquilo, né? Às vezes nós falamos disso, né, no primeiro vídeo, né? De muitas das vezes, lá no fundo, né, a pessoa esperar uma recompensa, esperar uma aprovação, esperar um olhar, ter um apreço pelo aquilo que faz. O interior de saber que o que importa é o que Deus vê, para a pessoa parece que não é o suficiente. Precisa de um feedback das pessoas, precisa de um retorno das pessoas. Ela não está satisfeita em pensar que eu estou fazendo para Deus. Ela não sente, ela sente que ela precisa ganhar alguma coisa, e isso é muito complicado. Então, muitas das vezes as pessoas se enchem de coisas exteriores, mas vazias do interior, porque as coisas não estão bem conjugadas, como Jesus está falando. Porque às vezes o interior dela nem está meditando naquele bem, ela nem medita com aquela consciência de que é para Deus, que é para a glória de Deus, entendeu? Ela nem tem uma comunicação com Deus, ela tem comunicação só com pessoas, né? Ela tem a comunicação só naquele tempo, só preocupa com o temporal. Não, mas Jesus era assim, Jesus falou, Jesus fez isso, Jesus falou com o pobre, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. Mas eles acham que é só isso. Eles acham que é só o que externamente foi visto e relatado nos evangelhos, mas tem muito mais, é porque não caberia na Bíblia, né? Então, por isso Jesus escolheu místicas para revelar essas coisas, para que a gente possa conhecer ele totalmente, não só pelo que a gente viu dele, mas conhecer o coração dele, o que ele sentiu, o que ele passou de verdade em cada situação da vida dele, o que ele passou, o que estava, o que passou na cabeça dele na hora que estava lá na cruz, o que passou na cabeça dele nos momentos de com os apóstolos, o que passou na cabeça dele diante de Judas, o que passou na cabeça dele diante dos fariseus, o que passou na cabeça de Jesus em vários estágios da vida dele, né? Entende? Que ele pensava, ele sim, Deus pensa, Deus é pensamento, né? Nós somos a imagem dele e nós pensamos por quê? Porque nós somos a imagem e semelhança dele. De onde que vem isso? Vem de nós? Não. Deus nos configurou a Ele. Deus nos fez para ser configurado a Ele. Então, Deus nos fez para ser imagem e semelhança dele e para ter essas duas realidades coerentes, juntas e não atrapalha. Porque o que acontece no mundo é a pessoa pensar assim, eu sou muito ocupado por ver a Deus, que a minha vida humana, o exercício da minha profissão, o exercício do meu trabalho, os meus estudos, eu tenho muito estudo, eu tenho que estudar para concurso, eu tenho que fazer academia, eu tenho que namorar, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. E as pessoas acham e separam as coisas, né? Elas separam a vida dela externa com a vida espiritual, que é essa vida infusa, que é o seu pensamento, que é a sua reflexão, que é o momento que você reza, que você pensa em Deus, que você medita. E muitos nem fazem isso mais. Muitos vivem muito vivos, ativos na realidade humana, na realidade com as pessoas, é, na realidade de trabalhar, de estudar, é aquela pessoa que está em tudo qualquer lugar. É aquela pessoa que todo mundo fala assim, nossa, aquele ali né? Aquele ali está em todo qualquer lugar. Aquele ali, às vezes, todo mundo pode contar com você. Você é a pessoa assim, palpa toda a obra. Você é a pessoa que está sempre presente na vida das pessoas. É a pessoa da festa, é a pessoa que todo mundo pode te chamar a qualquer hora que você está lá, né? É a pessoa que todo mundo quer estar perto, né? Mas aí você tem
uma vida de tanta preocupação em prestar conta para as pessoas, tanta preocupação em estar com pessoas, que a parte de estar com Deus, a parte de falar com Deus, a parte de lembrar de Deus, às vezes nem para dormir. Para dormir em nome do Pai rápido, mecânico, e já deita e já dorme e fecha os olhos e nem agradece, não fala boa noite para Jesus, nem lembra de Jesus, né? Ou nos momentos que lembra é muito rápido, ou então é só no domingo e aí no momento em que você está no lugar que vai te proporcionar falar com Deus, a pensar em Deus, aí você vai lá, né, no momento da missa, no momento de uma reunião, de um lugar, de um encontro, né? Ou que você está cantando uma música de Deus e você está naquele momento pensando em Deus através daquela música. Mas depois você desliga desse interior e vai fazer as outras coisas totalmente separadas, né? Tipo assim, sem pensar, sem ver Deus ali. Você acha que para falar com Deus é só quando você voltar na igreja ou quando você estiver no diante do Santíssimo, quando você estiver no momento de oração, só esses momentos você consegue ligar de novo o botão da sua vida interior, né? Entrar de novo lá dentro, no fundo da sua alma e falar com Deus. Só que essa comunicação ao qual Deus nos chama é diária, é o todo momento. É isso que nós vamos ver na vida de Jesus, que mesmo ele, diante de todos os acontecimentos normais, naturais que aconteciam, ele estava sempre em comunicação com Deus, nunca foi desligado uma coisa da outra. Para ele dar atenção ao que aconteceu humanamente, ele não precisou desligar-se do que acontecia interiormente. Ele não precisou de se desligar, de refletir, de pensar, porque naquele momento ele tinha que estar ali falando com tais pessoas. Então, essas duas realidades dele sempre estavam vivas. Ah, mas ele é Deus, Ruth, ele é Deus, né? Nós não somos assim, nós somos distraídos, nós somos fracos e não sei o quê. Mas com Deus em nós, com Jesus em nós, por quê? Porque Jesus nos redimiu para viver em nós, para nos dar, pelos seus méritos, né, alcançado pela vida dele, a graça da gente voltar até essa ligação com Deus, essa graça da gente estar em unidade com aquilo que nós somos na nossa natureza, sabia? Que a nossa natureza foi feita para ser por ação da graça, a graça é o que Jesus fez na cruz, a graça é o que Jesus nos deu por meio do sacrifício dele na cruz. Então, por meio da graça, nós somos chamados a voltar a ser aquilo que Deus é por natureza. Então, Deus é unidade. Nada se separa. Então, nós também fomos feitos para ser uma unidade. Corpo, aí o corpo envolve tudo, você, a sua pessoa, né? O corpo com todas as suas faculdades, com todas as suas, como que fala? Com todos os seus sentidos, né? O ver, o ouvir, o falar, o tocar, né? Todos os seus sentidos, né? Tudo que você é, o seu corpo vai para o trabalho, o seu corpo faz isso, faz aquilo, faz o outro, né? Tudo que ele é, o comer, o beber, né? O andar, o falar, né? Tudo isso foi feito, mas não foi feito para ser uma parte que você liga e o resto você desliga da tomada. A vida espiritual, a sua alma e o seu espírito fica desligado porque agora você só pode ser corpo, não. Você foi feito para funcionar as três coisas. E se as três coisas não estiverem em concordância, você está em desequilíbrio. Então, o que é o ser humano desequilibrado? É essas três coisas não funcionando direito, sem essa sintonia, né? Quando ele é só carne, né? O que é ser só carne? O que é? Vamos pensar, o que é ser uma pessoa só carne, né? O que Jesus fala sobre isso, a pessoa ser carne? Ela só pensa na terra. Ela só pensa em comer, ela só pensa em comprar, ela só pensa em beber, ela só pensa em ir pra festa, ela só pensa em ficar lá vendo vídeo no TikTok, ela só pensa em ficar dando like nos vídeos das mulheres dançando, dos homens dançando, né? Ela só pensa em série, de uma série pula para outra, que a pessoa pula para outra, só pensa ou em futebol, em TV, assim, exageradamente, né? E ela só pensa assim em sair, ela só pensa em ir lá comprar comida barata lá no iFood, conseguir cupom de desconto para conseguir muita comida quase de graça. Ela só pensa nessas coisas. Ela só pensa na vida dela só aqui, como se
né? Ela foi feita só para isso. Ela pensa que ela é só corpo, então ela tem que viver a vida dela e curtir o máximo, porque depois ela vai envelhecer e aí ela vai ficar feia, ou ele vai ficar feio, e ninguém vai querer mais ela, ou ninguém vai querer ele, né? E aí por diante, que é isso que o mundo ensina, é isso que esse sistema, né, da besta, do anticristo, que está aí, ensinando as pessoas. Sejam vocês, né? Comprem, sejam, apareçam, mostrem quem vocês são, saia do armário, seja o que vocês quiserem ser, fique com homem, mulher com mulher, do jeito que vocês quiserem, não importa que essa vida tem que ser vivida com muita alegria, então a pessoa pensa que a plenitude é isso. Ela pensa que a plenitude é isso, então ela é carne, pura carne, né? E só quer carne. Então ela só preocupa com isso, né? Ela só preocupa com saciar esses apetites. Então a parte da alma, muitas das vezes nem acredita que tem alma, às vezes nem acredita que tem vida após a morte. Quantos já não acreditam nisso, né? Tava vendo um vídeo e tem várias empresas, tanto nos Estados Unidos como em outros lugares, que já estão, né? Isso já tem tempo já, que eles estão congelando corpos, né? E tentando fazer, né? Através lá da ciência deles lá, uma fórmula de fazer com que os corpos, as células possam ser preservadas nesses corpos de defuntos, mas eles não chamam de defunto, eles não falam que é morto, eles falam que é paciente que está lá dentro da cápsula de congelamento. É uma forma deles conseguir fazer com que regenerar essas células e conseguir de novo fazer, né, produzir o sangue e fazer esse corpo voltar à vida. Olha que ridículo isso, né? E aí eu vi nossa, na hora eu senti uma dor de Jesus em mim. Foi ver um jovem que tá pagando já, tá pagando para poder morrer. Quando morrer, for colocado nessa cápsula, com a esperança de viver, porque falou assim, com a esperança de viver eternamente essa vida humana, né? Não, ele não estava falando da vida eterna, né? A esperança de que, através dos cientistas, consiga fazer com que ele volte à vida. Porque falou, essa vida é muito boa, eu não quero perder essa vida. Então, assim, são pessoas que só pensam em ganhar essa vida, são pessoas que não têm esperança, que não pensam na vida eterna, que não pensam na eternidade, que não pensam que nessa eternidade, já pensa que a eternidade é vivida só carne, podendo comer, sair, fazer o que quiser, festejar, é a melhor vida que tem. Mas viver dessa forma é viver uma vida muito falsa. Porque lá no fundo, no interior da pessoa, está sempre vazia. E aí é que está o segredo. Que Jesus conhece. Ela pode tirar foto, ela pode rir, pode tirar foto com os amigos, né? Pode fazer o que for, mas dentro de si sempre está sem paz, dentro de si sempre está com vazio. O que que esse vazio está mostrando? É a alma dessa pessoa tentando falar com ela. É a alma mostrando para essa pessoa tem algo, eu não estou sendo alimentada, eu estou com fome, eu estou com sede, eu quero mais do que isso. Nossa, sério que é essa vida? Né? A alma gritando. A alma gritando, por quê? Porque ela tá numa situação desproporcional. A pessoa só alimenta o corpo, a carne. E a alma fica desnutrida, a alma está gritando, a alma está sofrendo. Por isso que hoje muitos jovens estão deprimidos e muitas das vezes é a alma que está sofrendo, é uma doença da alma. Quando ela não está aguentando mais, cai a depressão, mas é a alma que está querendo alimento, entende? E a pessoa acha que não, que o motivo da depressão dela é porque ela precisa de coisas e ela não tem. Ela precisa de conquistar coisas para a carne dela, para ela ficar bem. E quando ela se vê frustrada sem essas coisas, ela fica triste, mas é a alma. E a alma de muitos jovens estão gritando, estão querendo alimento. E esse alimento só Jesus pode dar. E é isso que nós vamos ver nesse livro, Jesus alimentando as almas. Jesus rezando, Jesus também reza para pedir para os corpos também. Ele vai pedir para essa realidade, mas ele vai pedir o que é necessário para as pessoas viver, só o que é necessário para não perder a alma delas. Mas não vai ficar aqui. Pai, eu te peço que dê riqueza demais para as pessoas. Pai, nossa, faça isso porque as pessoas façam tudo o que elas quiserem. Não. Você vai ver Jesus
trabalhando no campo espiritual, fornecendo todo tipo de alimento que você pode imaginar para a alma das pessoas não morrerem, para a alma das pessoas se ressuscitarem com ele através da vida dele, para resgatar o espírito das pessoas que estavam mortos pela culpa original e que através de Jesus foi resgatado. Então, através do sangue de Jesus, ele resgata essa realidade para que você seja corpo, alma e espírito, mas todas as três coisas andando juntas, equilibradas. E o que é a parte carne, então? É só o que é necessário. É só o que é necessário. Você precisa trabalhar, ok, né? Você vai se relacionar com alguém, né? Ter um compromisso com alguém, criar uma família, ok, né? Você precisa de uma casa, ok, né? Vai estudar, ok, né? Vai viver sua vida, ok, mas assim, é aquilo que Jesus já prometeu, já explicou para as pessoas. Não preocupe com o dia de amanhã, viva um dia de cada vez. Olha as aves do céu, né? Deus cuida delas, elas não ficam desesperadas, perturbadas, pensando o que vai ser da minha vida amanhã, o que vai ser da minha vida daqui a um mês, o que vai ser da minha vida daqui a alguns anos, não, né? Elas vivem um dia de cada vez e nunca lhes falta o alimento que o pai providencia, porque se o passarinho, a mamãe passarinha consegue a comida lá e consegue levar ela para os seus filhotes, é Deus que providenciou a minhoquinha, o bichinho que o passarinho conseguiu pegar, né? E conseguiu levar para suas crias. É Deus que proveu, né? E que deu o passarinho as ferramentas, né? No corpo do passarinho, a habilidade da caça, né? Para cada animal, para cada espécie, tem a habilidade da caça que Deus deu para eles pegarem e alimentar os seus. Então, foi ele que conseguiu, foi Jesus que, foi Deus, né, na sua divina vontade, que tudo fez, né, as coisas para funcionarem. Então, ele não vai cuidar de vós, né, não vai cuidar dos filhos, que são sua imagem e semelhança, não vai cuidar, porque o homem parou de confiar em Deus e começou a confiar em si mesmo. Quando o homem começou a ser mais carne, o que ele fez? Começou a confiar em si mesmo, em si mesmo, em si mesmo, em si mesmo, né? Querer as coisas conforme sua vontade, buscar a sua vontade e não a vontade de Deus, né? Buscar a sua vontade humana, que é carne, 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 que só quer carne, 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 e ponto final, né? E aí ele ficou sem essas partes bem conjugadas, né? Como Jesus está falando aqui, né? Então, ele ficou sendo mais corpo do que tudo. E nesse mundo, nós temos que ir totalmente contra esse mundo, como Jesus falou no Evangelho. Renuncia a esse mundo, porque esse mundo vai dizer para você o quê? Seja carne. Se você ligar a TV, vai dizer o quê para você? Seja carne. Em todos os lugares, né? Vão te chamar para ser carne. A mídia, né? Trabalha para isso, né? Ela trabalha para o anticristo, né? Ela trabalha para levar as pessoas, né, a serem carne, saiam do armário e seja carne. Deixa o que mais, o pior de vocês vir à tona. Deixa as coisas que vocês mais restringiram dentro de vocês vir à tona, né? E ai de quem achar que isso é feio. Ai de quem falar alguma coisa. Mas lá no fundo o ser humano vê que é feio, porque ele sente vergonha. Não adianta ele falar que tá lindo, que tá maravilhoso, não. Ele vê que tem algo incoerente, né? Porque você sabe, quando uma coisa está fora da natureza, da ordem para a qual foi feita, não adianta. Ninguém engana, ninguém. A pessoa que tenta, né, tá se auto-enganando, mas lá no fundo da alma dela, ela sente na consciência dela uma voz dizendo: Isso não tá legal. Isso aí não tá certo. Não tem sentido isso aí que você está vivendo. Só que Deus fala na consciência de todo mundo, porque Ele enviou o Espírito Santo. Só que o que acontece? A pessoa quer ignorar essa voz interior. Ela quer deixar de ouvir, né, essa voz interior. E quer ouvir a carne. E não pode. E não pode. Então é muito sério. Aí Jesus fala, essas duas vidas, no entanto, são tão unidas que quando bem conjugadas, uma não impede o exercício da outra. Então, as duas coisas foi feita para funcionarem juntas. Você pode estar em qualquer lugar e falar com Deus, sabia? Você pode estar no trabalho e ter ali Jesus como seu amigo diante de todos os desafios, né? Em vez de se preocupar em ser carne de imediato e já sei lá, né? Tá com muita raiva do seu chefe e já quer xingar palavrão e já quer descontar, já quer fazer aquilo.
Você tem Jesus, você pode falar com Deus naquele exato momento, em todos os momentos, chamar para a sua vida, oferecer todo o seu trabalho, oferecer aonde você for o seu caminho, né? Consagrar a Deus os seus caminhos, consagrar a Deus o seu estudo. Se for fazer uma prova e não achar assim, nossa, eu não estou agora diante de uma capela para pedir Deus para abençoar essa prova, para pedir para me ajudar, né? Para estar comigo nesse momento, para colocar esse ato na vontade dele, mas está muito longe agora e tem que parar de ver Deus distante, porque não está distante de nós. Se Deus não estivesse em nós, se Ele não estivesse cuidando de nós, a gente nem da cama levantaria. Uma respiração que você dá é porque tem Deus ali na sua vida. Mesmo que você possa ter mil motivos, né, de dizer não quero nem levantar da cama, se você levantou, um amor sobrenatural te levantou. O amor sobrenatural te quis naquele dia, te disse sim para você viver. Disse, eu quero que ele viva, eu quero que ele continue vivendo. Então tem uma força, né, a vontade de Deus, que faz com que os seres humanos vivam. Então aonde você estiver, nada te impede de falar com Deus, nada te impede de ter essa vida comunicativa com Deus, fazendo o que você estiver fazendo, né? Ah, mas não precisava ser religioso para poder ficar mais tranquilo e conversar com Deus. Não precisava ser um eremita, um monge, alguém assim que deixasse tudo para poder ter esse tempo. Não. Todos foram. Aqui nós vamos ver Jesus, através da vida de Jesus, ele reparou e divinizou todas as ações humanas, todos os atos das pessoas, ele ofereceu para Deus, para que tudo pudesse ser santo. Então, uma pessoa trabalhando é santidade, não é pecado, é santidade o trabalho, entendeu? É pecado ser um trabalho desonesto, se a pessoa está roubando no trabalho, se aquilo que sai do coração dela lá no trabalho dela, ela está roubando, ela está se aproveitando dos outros, ela está fazendo maldade. Mas o trabalho em si, o trabalhar, o suor do trabalho, né? O levar o alimento para a família, isso é santidade. Isso é santidade. Às vezes a pessoa acha que santidade é só você ser um monge, uma freira, né? Alguém afastado de todo mundo. Não. Aonde você pode viver em santidade, você pode fazer uma caminhada, você pode estar na academia e viver na santidade, você pode estar na faculdade e viver na santidade, você pode estar com seus amigos e viver na santidade. Em todos os lugares você pode estar comunicando com Deus 24 horas. Eu vou com Jesus em todo lugar. Não tem um lugar que eu sinta que Jesus não está comigo, porque eu tenho dentro de mim 24 horas. Eu posso te dizer isso, sabe? E assim, em qualquer lugar, até no banheiro. Eu posso estar no banheiro, eu posso estar no banho, eu posso estar fazendo as necessidades. Eu posso estar em qualquer lugar, para você ter ideia, né? Eu posso estar numa festa, com a família, em qualquer lugar. E nem por isso eu desligo meu botão de Jesus e não falo com Jesus e falo, não, Senhor, agora não é um lugar para rezar. Se não for um lugar para rezar, não vou. Não existe isso para mim. Entendeu? Por quê? Porque ele vive em mim. Então, eu posso te dizer, né, que você foi feito para viver assim também, que nada impeça isso, né? Nada impeça isso. Que você possa viver ligado a Deus constantemente na sua vida, né? Em todos os lugares, em tudo que você fizer, né? Que você pode ter ali, né? Jesus ali na sua mente, Jesus ali com você, e você podendo conversar e pedindo para Ele a direção, né? Estar em comunicação com Ele em qualquer lugar. Então, essa vida, né? Essa vida infusa de comunicação com Deus constante, é a vida que Jesus nos chama, é a vida que nós somos criados para viver. Não é para você pensar, só posso estar com Deus e conversar com Deus e falar com Deus só na igreja, ou então só posso falar com Deus mesmo quando eu morrer, quando eu estiver lá com Ele. Não, você foi feito para conhecer a Deus aqui e agora. Você foi feito para viver com Deus aqui e agora. E quando você não investe nisso, o seu tempo, a sua vida, mas só investe em coisas materiais, e só isso toma a sua cabeça, só isso toma seus pensamentos, você está perdendo um tempo tão precioso que Deus te deu aqui na terra.
um tempo tão precioso para conhecer a Deus, né? Um tempo que muitas das vezes você deixa de lado a Bíblia para pegar outra coisa, né? Para pegar o gibi para ler, para ver a série, para ver isso, para ver aquilo. Não estou dizendo que você não pode assistir nada, né? Mas você pode assistir também com Jesus, porque eu assisto as coisas com Jesus também, falando com Jesus. Aí se eu vejo uma cena assim no filme, eu falo, Jesus, mas olha isso, meu Deus do céu, e fico conversando com Jesus mesmo, e meditando. E ele põe no meu coração e fala, olha lá, filha, né? Olha lá essa situação. Então, assim, em tudo eu levo ele comigo, né? E muitos podem pensar assim, ah, mas isso parece que vai me sufocar, isso parece que é chato. Ou então, né? O que as pessoas vão pensar de mim? Eu vou virar um estranho no meio das outras pessoas. Pois é, mas aí é que tá, né? Quem é a prioridade na sua vida? É pessoas, né? Então, se você precisa para agradar as pessoas, então você tem que dizer, Senhor, deixa eu te seguir quando eu tiver 60 anos de idade, aí eu vou rezar o dia todo. Agora eu quero só curtição. Se você não pode, né, levar Jesus com você, se você sente que não, se você sente que não pode levar Jesus com você, então não tem sentido nem você estar nos lugares, entende? É uma vida roubada, é uma vida que Jesus fala no livro do céu. Jesus fala que a pessoa está roubando dele. Está usando os dons, está usando a vida, está usando a saúde, né? Mas não dá um ato de glória a Deus. Vive só para si mesmo, não se preocupa com Deus, né? Não se preocupa com Deus. Então, é muito complicado. Então, você não foi feito para isso. E é isso que nós vamos estudar, esses escritos maravilhosos, que você vai conhecer o que estava no coração de nosso Jesus, o que ele sentiu, o que ele fez, o que ele fez no interior dele. É muito grande. Ele fala, e quando viver seja de uma ou de outra, é dirigido para a minha maior glória. Então, quando a pessoa vive tanto a vida corpórea, né? E também o espiritual, os pensamentos dela, tudo que ela faz, a intenção dela é de amar a Deus, de glorificar a Deus, ela são de tal maneira unidas que qualquer pessoa pode conhecer pela perfeição de uma sublimidade de outra. De fato, percebereis nessa obra de vida interior como se coaduna também o exterior. Então, a gente vai ver como que era lindo, como que a vida exterior de Jesus, a vida interior andava juntas, tá? Como as duas andavam juntas. E todas feitas para a glória do Pai, tá? Tanto o que saía, o que estava no interior de Jesus, quanto o que ele fazia no exterior, tudo era coerente, tudo era amor, tudo era santidade. Ainda que minha vida exterior fosse desdenhada pelos ímpios, era aplaudida e admirada pelos justos. Esses ímpios que desdenhavam a vida de Jesus, muitos eram os fariseus que julgavam Jesus, né? Olhava para Jesus e ficava vigiando ele só para procurar algum podre dele, tentando ver alguma coisa errada. E como eles não viam, eles inventavam mentiras de Jesus, tá? Mentiras, né? Tentavam usar a palavra de Jesus contra Jesus, distorcendo o que ele falava, sabe? Então tinha muito isso. Mas era aplaudida e admirada pelos justos, né? E agradava muito ao meu Pai eterno, como efetivamente testemunhou no Jordão e no Tabor com as palavras: Esse é meu filho amado, no qual ponho as minhas complacências. Deus quer falar isso para você também. Esse é meu filho, essa é minha filha amada, no qual ponho as minhas complacências. Ele quer isso também. E às vezes você vai passar pelo mesmo. Às vezes Jesus nos colocou numa situação nesse mundo em que a gente, às vezes, não reclama pela falta de conhecimento de Deus, mas que a gente passa por situações parecidas com a vida dele, para que a gente possa ser semelhante a ele. E para a gente, é nele que nós vamos encontrar a resposta. É nele que nós vamos encontrar o sentido para as coisas que acontecem na nossa vida. Então, é muito interessante, né? Porque aqui ele fala que no exterior ele era desdenhado pelos ímpios. Às vezes também vai ser julgado. Por exemplo, uma mãe, né? Uma mãe que está vendo o erro do filho. Um erro muito feio do filho.
e ela dá uns gritos e uns tapas para corrigir aquele filho. Aí os ímpios desse tempo, né, que defende uma educação em que só se pode passar a mão na cabeça, né, que não pode dar um tapa sequer, que não pode chamar atenção, né, que fica tentando proteger as crianças e deixando elas de qualquer jeito, sem ordem, né, vai dizer que mãe horrível, que mãe cruel, que mãe dura, tem que ser denunciada. Vai querer perseguir essa mãe, né? Que mãe, né? Que mãe, né? E era aplaudida e admirada pelos justos. Talvez ela nem tenha isso, essa mãe. Ou talvez alguém entenda. Talvez alguém entenda e falando, ah, que bom que você corrigiu seu filho, né? Que bom. Um ou outro fala, eu não tenho ninguém. Né? Mas o pai que está no céu, vendo que a intenção da mãe, que é de corrigir aquela mal conduta para que o filho não seja um mau caráter, para que o filho seja íntegro, o pai que está vendo aquilo vai se agradar, porque está vendo ali que essa mãe realmente ama o filho, que essa mãe está corrigindo o filho, ensinando um valor eterno para o filho, né? E não está preocupada em tratar o filho só como um corpo, uma carne, e falar, não, filho, ah, se não vou te bater não, chamar sua atenção não, senão vai te traumatizar, né? Não tem isso. Aí o pai está vendo aquela mãe naquela atitude e fala, essa é minha filha amada, no qual põe minha complacência. Ele está feliz, ele está feliz por ver aquela mãe agindo na obrigação dela de mãe, corrigindo o filho, né? Mesmo sendo perseguida, né, por aqueles, né, que já estão assim com a cabeça toda, tá com a cabeça virada por esse senso de humanitário, esse senso de politicamente correto, né, do qual não se quer corrigir mais a criança, não se quer corrigir mais ninguém, né, não pode falar mais nada, as pessoas têm que deixar elas serem o que elas quiserem ser, e essa mãe tá olhando os valores e esse filho precisa de correção. E o pai, Deus que conhece o interior dela, que ninguém tá vendo, né? O que tá lá no interior e também o que tá no interior de Deus, que tá vendo aquela mãe agir daquele jeito, vai dizer, tá certo. Mesmo que o mundo vá contra. Então, o mundo só quer sua carne, né? E a sua carne, para ser aceita, ela precisa ser conforme esse mundo. Quando você vai contra esse mundo, né? Por causa do interior, né? Por causa de você valorizar o espiritual e que você quer estar bem com Deus, que você não quer estar conivente com o pecado, esse mundo vai te cuspir. Esse mundo vai fazer o que fez com Jesus. Esse mundo vai querer te perseguir também, né? Te tirar, né? Mas você tem que se preocupar com os valores eternos, com o que fica. Porque o corpóreo também é passageiro, tá? Essa nossa carne vai apodrecer, tá? O corpóreo é passageiro, tá? Você tem que preocupar com o espiritual, né? Então, esse corpo serve para você glorificar o Criador, né? Esse corpo é um instrumento, foi feito à imagem e semelhança de Deus, ao qual Deus quer habitar, né? Habitar nesse corpo, sim. Esse corpo é sagrado, porque é templo de Deus. Ele é sagrado pelo que Deus fez, né? Mas se a sua alma, se o seu coração, se as outras coisas não estão alimentadas, o seu corpo padece. O seu corpo padece, tá? Então, esse mundo não está nem aí para sua alma, só para o seu corpo. Então, você não tem que ir conforme o mundo, você tem que ir conforme a palavra de Deus. E é o Espírito que vai educar o seu corpo. Por isso que essa mãe está certa diante de Deus, para educar o corpo do filho que cometeu uma desobediência, né? E às vezes educou o filho no corpo, na carne, dando os tapas, né? Dando castigo para ele, tirando o videogame, tirando uma coisinha que agradava a ele, para ensinar ele um bem muito maior que é eterno. Então, esse filho, lá na eternidade, vai lembrar disso. É isso que ele vai lembrar. Ele não vai nem lembrar do que a mãe tirou dele na terra. Foi meu celular, mãe, que só tirou, foi meu videogame, só me bateu. Quantas vezes? O que ele sofreu no corpo acabou, entendeu? Mas o que foi ensinado para ele na alma é o importante. Se não foi ensinado, fica um vazio enorme. Você não tem ideia. Então, não te admires, amadíssima, ele fala com a escritora, né? Não te admires, amadíssima esposa, se eu antes de te manifestar qual foi minha vida interior,
explico-te o modo como vive cada homem na terra, isto é, vida interior e exterior, a fim de que estejas bem persuadida e escrevas com segurança tudo aquilo que te ordeno e te confirma a obediência. E parecendo ser uma coisa tão difícil, verás não só ser uma coisa tão fácil, mas ainda sumamente consoladora e de proveito espiritual. Anima-te, pois, caríssima, não temas coisa alguma. Em contrário, pois tudo te manifestei com todo aquele amor que te tenho como minha esposa muito querida. Quero, no entanto, quando Jesus chama uma alma, ele está falando com a alma, tá? Todas as pessoas, né, consagradas a Deus, né, as místicas, né, são esposas de Cristo, são almas esposas de Cristo, tá? Ele está falando de alma, tá? Alma, não é nada carnal aqui, tá? É alma. A alma esposa de Cristo, a alma esposa de Jesus, tá? Anima-te, pois, caríssima, não temas coisa alguma. Em contrário, pois tudo te manifestarei, com todo aquele amor que te tenho como minha esposa muito querida. Quero, no entanto, que correspondas a tal amor, procurando imitar-me em tudo o que no passado te manifestei, e hei de manifestar ainda mais para o futuro nesta obra que justamente quero que escrevas, a fim de se imprimir melhor em teu coração, como sucedia a Davi com minha lei. A vossa lei tenho fixa em meu coração. Salmo 39, 9. E dirás: quero ter a vossa vida em meio de meu coração, e poder imitá-la perfeitamente e ser assim minha verdadeira e fiel esposa. Amém. E aqui nós terminamos esse prólogo de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Deus abençoe.